Ando tão à flor da pele, diz uma música do cantor Zé Cabaleiro. Será que aí do outro lado você também anda assim sensível demais? Será que é ansiedade demais, estresse demais, irritação por qualquer coisa? Bom, se você faz parte desse time gigante de pessoas com desafios emocionais, esse programa é para você. A gente conversa com uma expert que vai nos ajudar a entender e até regular as nossas emoções. É isso mesmo, o programa tá uma delícia e eu te convido aqui para esse bate-papo. Vem comigo? Olá, pessoal! Olá, querido conectado, querida conectada. Que alegria ter você aqui conosco. Esse é o nosso episódio de número 52, o Conexão Saúde, chegando à sua 5ª temporada. Muito prazer para quem não me conhece, Marcela Moreira. Pega a sua cadeira, seu fone, fica à vontade. Quem está aqui comigo é a Adriana e a Maria Eduarda. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Como estamos longevas, né? Nossa, hoje vai ser tudo muito... Vai ser maravilhoso. E a gente sempre, a cada episódio, melhorando, aprendendo mais. Não é Com isso, certeza. Adri? A nossa missão é essa. E esse tema a Exato. gente demorou pra trazer, né? Ah, Porque sim. acho que tinha que ser o começo. Então, o tipo de assunto que a gente vai tratar realmente é a base de todas as coisas. Com certeza. Mas vai chegar com certeza ao coração de quem está nos ouvindo, à mente. A gente espera que abra o nosso olhar e nos desperte para algumas coisas, né? Mas é um tema que eu acredito que serve para todo mundo, né? Totalmente. De uma forma ou outra. Totalmente. É muito importante. Não, com certeza não dá para sair indiferente da Não, nossa conversa de hoje, não é mesmo? Com certeza. Olha só, queridos, a gente traz aquele recado. Quem é de casa já está acostumado com o nosso grande companheiro aqui, a nossa grande companheira, na verdade. A farmácia Manipulari, a patrocinadora do Conexão Saúde, é quem realiza, quem torna possível esse projeto. É uma farmácia que se interessa tanto por você, pelo seu bem-estar, que antes de falar da doença, de tratar da doença, ela quer te oferecer condições de promover e viver saúde, viver da maneira plena e integral o melhor que você pode. Então, você imagina, se existe um cuidado deste tamanho antes mesmo de te tratar, imagina quando você precisa recorrer a uma medicação, a uma suplementação, né? São 20 anos de história, 20 anos de confiança entregue aí para cada pessoa, em cada frasquinho, não é isso mesmo? Muito amor, né? Muito amor, responsabilidade, né, Marcela? Muito. Eu estive dentro dos laboratórios algumas vezes. Os meus olhos viram a procedência de matéria-prima, de fornecedores, a qualidade, a precisão com que tudo é feito. Gente, é impressionante. Então, assim, se você precisa, e com certeza a gente precisa de alguma das coisas, é mensal, na verdade, né? Ali minha creatina, meu whey, meu ômega 3, meu colágeno, é Manipulari. No topo da tela tem o QR Code, você aponta seu celular conectado, já chama o atendente ali no WhatsApp. O pessoal é tão treinado que sabe até descrever, decifrar aquelas receitas, sabe? Com a letrinha, difícil de entender. Na Manipulari, o pessoal consegue. E quando não consegue, liga no médico, no seu consultório. É isso mesmo, para saber, doutor, doutora, é isso mesmo que você pediu? Não é assim que funciona? Com certeza. Eu sei porque eu sou cliente e eu já passei por isso. É isso mesmo. É um Marcela. critério de qualidade e confiança. Então, Conexão Saúde é Manipulari e Manipulari É Conexão Saúde. é isso mesmo. Bom, como as meninas falaram, nosso tema é delicioso e sensível. Afinal de contas, nós vamos falar sobre emoções. A gente vive num tempo onde, graças a Deus, saúde mental e emocional, bem-estar, são pauta do dia. Isso é muito importante porque afeta toda a nossa saúde global, né? Sim. E para falar sobre isso, a gente recebe uma especialista no tema, já aí com mais de 20 anos de carreira, tratando famílias, empresas, colaboradores, para ter todo esse olhar para as nossas emoções. Como regular? Será que tem jeito? Camila Volpe, seja bem-vinda. Gratidão, é uma alegria poder linda. estar aqui com vocês. Sou fã da Manipulari. A Camila... Eu também sou fã. Eu sou. Gente, a Camila é uma fofa, né?
Olha, uma vozinha delicada. A Duda tava falando isso, que o Nossa. que ela tem de sutil e suave, a gente tem de de- espalhafatosa. Ah, vá! E é engraçado que eu falei pra minha mãe que eu viria, né? Eu falei, eu vou lá fazer o podcast com o pessoal da Manipular. E ela, eu só compro meus remédios lá. Tamo em casa, tamo em casa. Como que ela chama? Amélia. Amélia! Beijo, Amélia. Camila, Ai. então vamos começar pelo essencial? Sim. Eu queria que você explicasse pra gente qual que é a diferença entre emoção e sentimento. Às vezes a gente mistura essas coisas e acho que é bom conceituar. E você conta pra gente se tem como controlar algum desses, ou os dois, enfim. Explica pra gente. Então vamos lá, né? Emoção é tudo aquilo que a gente não tem controle, aquilo que aflora, né? Emoção é explosão, é o que está à flor da pele. Então acontece uma situação, a gente reage, né, sem perceber. Então vem do corpo. Emoção é algo incontrolável que vem do nosso corpo. Então vamos supor, eu vou atravessar a rua, um carro vem e breca em cima de mim, buzina, eu assusto. Isso é uma reação, né, emocional do meu corpo. Agora, sentimento, né, já é algo que é construído, é uma construção mental. Então, essa é a grande diferença, né? A emoção é algo que acontece sem eu perceber, que faz parte até do nosso mecanismo de defesa, de luta, fuga, sobrevivência, né? Desde os primórdios da humanidade. E o sentimento é a construção a partir de uma relação. Então, vamos supor, a Adriana, né? Nós conversamos aquele dia, ela falou que gostou do meu jeito, né? E foi construindo uma relação, um afeto, um sentimento a partir disso, uma afinidade, entendeu? Então, é algo que a gente vai construindo, vai ficando mais no mental. É aquilo lá de dentro, né? Isso. Amor, por exemplo. É uma Amor construção. é uma construção. Sim. Então sim. é um sentimento. Sim, sim. O choro É uma reação. é É uma uma reação. reação. Então, vamos supor um choro por algo que eu levei um susto, eu me machuquei, eu, sei lá, bati o carro. Então, ele vem como uma descarga emocional. Uhum. Mas, às vezes, eu chorar de tristeza porque eu perdi alguém querido, porque eu tô com saudade, porque, né, Aí algo que já- já existe dentro de mim tem a ver com sentimento. Uhum. Entendeu? Entendi. Deu pra compreender? É algo Sim. momentâneo e algo construído. Isso. Então, a emoção, ela fica no corpo e o sentimento fica na mente. Que é algo, assim, tá. até quando, né, nós conversamos sobre a pauta, ficou bem isso, né? A explosão e a construção. A emoção, ela explode e o sentimento, ele é Constrói. construído ao longo do tempo. Ô Camila, o que que é a gestão de emoções? O que que tem a ver com saúde mental? Sim, a gestão de emoções, né? Se nós pensarmos numa empresa, eu gosto muito de comparar a empresa com a vida pessoal, com a vida familiar. Porque tá tudo ligado. Tá tudo ligado. E a gente adora exemplo, porque não É, tem é mais melhor fácil, jeito né? de entender. Sim. Então, se a gente, né, se pensar em emoção, comparando com uma empresa, então a empresa tem o gerente de vocês lá, não tem? Lá na farmácia. Então tem o gestor, que ele tem que cuidar da equipe, ele tem que ver se tá ok, se tem alguma coisa que tem que ser corrigida, se tem algo que precisa melhorar. Então a gestão é isso, é estar de olho naquilo, é estar buscando uma mudança, é estar compreendendo o sistema, o funcionamento. Então, pensando em emoção, a gestão da emoção é a gente começar a parar para prestar atenção, ver o que precisa ser mudado, o que tem que ser melhorado, que ponto que tem que ser valorizado, qual ponto que precisa ser diminuído. Então, fazer a gestão da emoção é você olhar de fora para aquilo que você sente, para aquilo que você vive, para suas relações, para suas reações, né? E poder, a partir daí, construir algo melhor, fazer essa construção desse sentimento, né? Só que muitas vezes, né, a gente não consegue ver isso, né? É Sim. muito difícil. Sim. Será que você falando, eu fico pensando, isso. Será que a gente aprende isso desde novo? Que seria salutar a gente fazer isso, ou a gente só vive no E automático? teria alguma Sim, técnica sim. para poder fazer isso, para gerenciar essa emoção? Sim, vamos lá. Então, é difícil? É difícil. É. Por quê? Primeiro, que não é cultural. Estávamos falando um pouquinho de cultura, né? Na nossa cultura, agora que a gente está percebendo a necessidade de cuidar da emoção.
Agora que estão se quebrando tabus em relação à saúde mental. Porque Sim. antigamente ir no psiquiatra Era só louco. era só louco. No psicólogo era coisa de louco. Na psicopedagoga a criança é preguiçosa, é lerda, né? Só quer brincar. Não é que ela tem déficit de atenção, não é que ela tem dificuldade de aprendizado porque tem algum outro tipo de distúrbio de aprendizagem. Hoje nós temos a graça de ter conhecimento, né? Então, primeira coisa, essa questão assim de autoconhecer, de se autoconhecer, de perceber, de estudar, de ter humildade para compreender que, olha, realmente está faltando alguma coisa para mim. Sabe, essa auto-observação. Acho que o começo é aí, né, Camila? É aí. Porque se não se autoconhece... Sim, e aí você vai vendo que, nossa, eu sou assim, a Marcela é assada, né, a Adriana é do outro jeito. Não, peraí, eu gostei do jeito dela. Deixa eu pensar, o que será que ela faz? Ter interesse até. Porque às vezes também a gente fica numa condição, né? Nós ficamos de que... de Gabriela, Nasci né? assim, Vou morrer assim. Vou morrer assim. E eu não preciso mudar. É. Só que aí, gente, isso vai criando uma infelicidade tão grande É horrível isso. que a pessoa que se fecha para a mudança, né? Ela acaba ficando sozinha. Ela vai se isolando, ela vai perdendo pessoas, ela vai adoecendo, se entupindo de medicamentos, sendo que o medicamento ele é necessário quando é necessário e não para tapar o sol com a peneira, né? Às vezes é necessário viver o luto, às vezes é Sim, necessário... sim. Tanto assim que o medicamento ele trabalha questões orgânicas, né? Agora a parte emocional Somos nós somos nós trabalhando que com temos as que ter nossas essa questões. humildade, esse autoconhecimento, De essa procurar abertura ajuda, de né? procurar ajuda. Você né? sabe que eu já ouvi assim, mas agora todo mundo vai em psicólogo, todo mundo vai em terapeuta. É moda. É moda. Nossa, Então, acho que tinha que assim, ser obrigatório. isso é conversa de coach, sabe? Eu não. Eu já ouvi A gente também, ouve. Eu Marcela. gostaria de te ouvir Muito. comentar sobre isso, porque, em geral, quem padece é quem tá que convivendo mais com essas precisa. pessoas, entende? Sim, Quem solta esse tipo de frase, a gente tem que... Quem vai na terapia precisa conviver com esse que tá falando, mas isso é mania, isso é moda, é coisa de coach. O que você pensa sobre? Olha, eu vou te falar, baseado na minha experiência, né, de 20 anos na parte de terapia, e fora os atendimentos como orientação, acompanhamento de doentes em hospitais, que há mais de 20 anos, o que eu vejo? Que as pessoas que falam isso, e até no consultório, né, posso confirmar cada dia, são as mais difíceis e as mais doentes. É verdade. Porque só quem está cristalizado que não dá conta de enxergar a necessidade que a nossa alma tem de conversar, de compreender, de não ter razão sempre, de ter humildade para aceitar que está errado, que precisa de ajuda, né? Que está sozinho demais, que está falando demais ou que está falando de menos. Desculpe. Então, assim, o que eu pude perceber, até eu falo, os meus pacientes mais difíceis, as pessoas mais difíceis que eu atendi até hoje, foram aquelas que achavam que não precisavam de ajuda. São as que mais Né? precisam. E né? até se a gente for ver na nossa família, com os nossos amigos, conhecidos no ambiente A de gente trabalho, consegue, essas né? não pessoas. identifica? É. E aí você vê o quê? Que essa pessoa acaba ficando sozinha. Né? Então, As qual o pessoas preço? excluem, não Se tem Não jeito. tem afastam, amigo. Sim, sim, porque ela não aceita, né? E a gente, ninguém é perfeito, né? Ninguém nasceu sabendo tudo e ninguém é 100% saudável. Não existe pessoa 100% Eu falo saudável. na farmácia, Não é? eu sempre falo isso. O problema não é não saber, o problema não é não saber fazer, o problema é não reconhecer. Isso, isso. Não É reconhecer isso aí. que errou, É. não reconhecer que precisa do outro. sim. Pede ajuda 1000 vezes, mas pede. Sim, sim, sim. Ah, Que aí a gente volta lá naquela palavrinha, né? Da humildade. Exato. Então, ter humildade do não saber. Do só sei que eu nada sei, né? Que eu tô aqui para aprender. Sim, não é E isso, tá tudo afinal de bem. contas, não é a trajetória. Sim, sim. E tá tudo bem, assim, não Errar. tem como. Errar, tá tudo bem eu não estar feliz todos os dias. Não existe alguém que é feliz todos os dias. Logo no meu começo de carreira, eu tinha um psiquiatra que ele atendia uma paciente minha, eu fui visitá-lo para conversar com ele. Era um senhor, não sei como ele está hoje. E aí ele já era bem, né, de idade, e eu perguntei para ele, né? Estava começando, eu falei, e aí, doutor, tem alguém que é 100% feliz a vida inteira?
Ele falou, Passa a não, fórmula. Camila. Passa a forma. Não chama existe, vida, não não é? chama vida, chama caixão, que ele tá lá imutável, Pois é, e tá tudo bem, Aham. né? É como você lida com Sim. isso, com as coisas, né? Sim. Eu acho que é isso. Por muito tempo eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, como será que a gente faz para ser feliz, né? E a felicidade são momentos. Né? Então, aqui nós estamos num momento feliz. Sim. E eu acho que a felicidade é relativa também, Sim. né? Sim. Acho que a sua felicidade é diferente da Sim, minha. sim. E isso é muito legal. Compreender que um fica muito feliz passeando com o cachorrinho na praça de manhã. O outro fica muito feliz lendo um livro. O outro fica muito feliz andando de carro. O outro é viajando. O outro é assistindo série. E tá tudo bem. Eu acho que o que mata a nossa geração de hoje, a modernidade, a pós-modernidade, é essa comparação. Uhum. E é o que mais tem adoecido as pessoas, causado ansiedade, depressão, né, suicídio, porque assim, a pressão que as pessoas têm de estarem se comparando na rede social o tempo todo, né? Nossa. A vida do outro é melhor do que a minha, a Sempre, grama do outro é sempre. mais verdinha. Geralmente sempre começa na rede social, Sempre. Camila. Ou é na rede social, ou é no trabalho, ou é em casa, né? É que a rede social é uma vitrine, né? E eu... E aparece só coisa boa, né? Exato. A É, maioria aparentemente, É uma, né? é uma briga. Ontem eu estava lendo uma pesquisa sobre isso, inclusive. É uma briga na qual a gente sempre perde com a rede social. Porque, inclusive, a gente tá na rede social, você vai ver esse corte, essa conversa também, mas o que eu quero dizer Mas aqui é um outro propósito. Sim, não, e sim, assim, sim. Não, mas a tem que tomar enxurrada. cuidado também. A questão é que eu ouvia isso ontem também. 9 horas da manhã, a gente já foi atravessado por um Bilhão. incontável número de informações que, às vezes, um mês a minha avó não tinha contato com aquela quantidade de Sim. informação. E essas informações não é só a quantidade, é a qualidade. É isso, é um recorte de vida de um momento que, às vezes, nem é aquilo que está sendo mostrado. Sim. Né? Então, assim, a gente nunca vai ganhar disso. Só que o nosso cérebro, ele não faz a distinção. Não. Por mais que a gente racionalize, me corrija se eu estiver errado. Por mais que eu diga para ele, isso aqui é só um recorte, chega para mim, na minha sensação, como se aquilo fosse verdade. Sim. Ainda que minha cabeça fale. Você sabe que não é bem assim. É verdade Sim, isso que eu sim. tô dizendo? E aí tem essa questão toda da geração dopamina, né? Que é isso. Eu amo, a rede social ela é importantíssima para informar. Eu busco muito conhecimento, né? Se você segue pessoas É a sérias, gente saber usar. Né? não é? Saber usar. E aí, tudo que é atrativo, tudo que é estimulante, né? Ele faz o quê? É uma injeção de dopamina. E nós estamos sendo treinados a querer cada vez mais sensação prazerosa. Aí que mora o perigo, né? Porque aí onde vem aquele bombardeio de informações que nem sempre são verdade, a pessoa se alimenta daquilo e quer mais daquilo. Então, 7 horas da manhã, o cara tá lá postando que ele é o não sei o que da alta performance, que se você não é, você é um fraco. E é o que você disse, Vai até o frustrando, cérebro né? entender que aquilo é sobre ele, não é sobre mim, porque para mim uma coisa é ser forte, para você é outra, e assim sucessivamente. A força depende de acordo do olhar de cada um, né? De acordo com aquilo que cada um busca, de acordo com aquilo que cada um está vivendo no momento. Então, isso que é preocupante, essa generalização e essa dificuldade mesmo da pessoa interpretar. Falar, não, peraí, não é para todo mundo isso. Então, é onde a gente tem que tomar muito cuidado, né? E onde as pessoas adoecem muito, porque elas não têm esse discernimento, por mais que ela saiba daquilo que está sendo dito, mas que de desligar a chavinha no cérebro e falar, não acredite nisso. E não se, né? Não baseie sua vida, não se compare. Infelizmente, o cérebro ele vai mais rápido, né? Ô Camila, você falou assim sobre felicidade. Tem gente que andar com o cachorrinho já tem o prazer, né? Se sente feliz. E muitas pessoas não podem procurar felicidade, tipo assim, numa bebida, em outras, num vício. Sim, com certeza. Por isso que cresceu tanto, né, o consumo de álcool. E eu tenho falado, a minha última especialização foi em saúde mental, na parte de medicina funcional integrativa, que é visto todo o sistema da pessoa, então o corpo como um todo, né? Alimentação, atividade física, né? O sono de qualidade, os relacionamentos. E na parte
se a gente for a fundo na medicina do estilo de vida, o álcool é um problema muito sério. Além de ser cancerígeno, né, que já foi constatado agora que ele é cancerígeno, ele é depressor. Ele também, ele ajuda a acelerar processos de doenças neurodegenerativas, para causar demência. Vocês viram como aumentou Alzheimer? Muito. Né? Então, assim, tem todo um contexto por trás, e o que a pessoa está buscando? Ele anestesia. Então, eu conheço várias pessoas, do meu convívio, inclusive, que são extremamente tímidas, mas quando bebe, sai de si. é uma pessoa que anima a turma, mas precisa beber. Então, é uma pergunta, peraí, para eu dar risada, para eu brincar, para eu curtir, eu preciso de bebida? Então, tem algo de errado, porque é uma droga. Né? E é uma droga que causa câncer, é uma droga que causa Alzheimer. E eu acho que a bebida também, me corrija se eu estiver errada, ela, igual qualquer antidepressivo, qualquer droga via oral, ela vai te anestesiar vai mascarar o que você tá sentindo. Sim, Não vai resolver o seu problema. Agora a gente precisa colocar, a gente está dizendo, mas é uma droga socialmente aceita, né? E é um problema muito grave. Eu ouvia também agora recentemente, porque eu me interesso muito por essas questões de saúde mental, que do mesmo jeito que você tem uma tendência, você tem uma parcela de jovens abstêmios, que não bebem nada de álcool, você tem um outro extremo de jovens alcoólatras, aos 20 anos, alcoólatras. Porque existe um certo incentivo e uma conivência da sociedade de que essa droga tá tudo certo. Vamos tomar. Eu acho que são as influências, né? São, e a gente também precisa entender que o álcool destrói famílias inteiras, né? Destrói a pessoa, uma carreira, enfim. E é socialmente aceito. Depende da dose, né? E assim, o que me preocupa, mulheres de plantão. Confesso que eu até, há uns 2 anos atrás, fui comprar umas garrafas de vinho para aprender a tomar vinho, porque todo mundo, né, tem a sua confraria. Eu nunca gostei de beber, nunca bebi, não tenho hábito. E aí eu fui entrar na minha especialização e aí eu dei todas as minhas garrafas de vinho embora. Porque eu quero mais saúde mental para minha vida. E eu tenho TDAH. Quem tem TDAH é pior ainda. Então, assim, você já tem um cérebro que ele funciona diferente, né? E aí você toma alguma coisa que vai interferir no funcionamento desse cérebro. Como que ele vai ficar? Nossa. Eu, Camila, não durmo à noite se eu tomo um vinhozinho. Ele me deixa pilhada. Entendeu? Então, assim, eu fiz a opção de não beber. É lindo, é legal, tá na moda, é charmoso, mas escolha, gente, né? é uma escolha e assim é prejudicial. E agora me parece que vai sair no rótulo, como sai do cigarro, os danos que causa na bebida alcoólica. Acho importante. Tem todo um movimento agora para isso, entenderam? Então, assim, não é querer ser chato. É óbvio, gente, de vez em quando, uma dosezinha. Acho que é o duro, excesso, né? o duro é que o pessoal tá tomando isso como uma medida de vida porque é bom, é legal, faz bem, tem um monte de benefício pro coração, tarará, tarará. Mas e os malefícios, né? E é onde a pessoa acaba escondendo as emoções que ela não dá conta de lidar. Eu não vou ser hipócrita, porque às vezes eu falo, eles estão falando de não beber, eu bebo. Não, eu também bebo. E acho que numa boa, né? Eu acho que é saber lidar com a bebida, né? E eu... E bebo pouco também. Vamos falar, assim, de Social, novela, né, que é isso? A novela a gente ainda pauta a sociedade brasileira. Acho importante ter, por exemplo, uma atriz que nem uma Paula Oliveira, que é super popular, de novo está vivendo uma questão com o alcoolismo, e ser uma mulher, inclusive, porque se no passado a gente tratava isso como a louca, a exceção, ou, sei lá, excentricidade, hoje eu já percebo, entre os meus grupos mesmo, mulheres, não estou dizendo que só mulheres, mas pessoas que tentam aplacar a solidão ou frustrações com o álcool. Sim. Que no início foi isso de, eu aprecio uma cerveja diferente, não sei o quê, mas aí beirou mesmo essa questão de eu preciso me tratar, porque eu não consigo mais ter controle sobre isso, porque se não tiver isso todos os dias, eu não consigo ficar bem. Se tornou dependente, Sim, né? dependente. Porque, olha, eu acredito que você não bebe,
mas você aproveita tanto quanto as pessoas que bebem uma festa, não é? Sim, com certeza. Tudo, acho que... Eu sou a palhaça da festa. Aí Então, se eu olha lá, bebo, você às vezes que eu depende, bebi, você eu fica tenho chata. sono e fico chata. E o que é legal falar sobre isso? Aumentou muito o índice de mulheres alcoólatras. Olha... Então é real É mesmo, não é real. só no que eu Teve tô algum- percebendo. Ó, e tem mulherada que bebe mais do que homem. Bebe Claro, mais, bebe claro. mais. Teve algum episódio, eu não me recordo qual, que a gente até comentou isso, que a geração jovem, tipo 18, 17, tá bebendo menos Uhum. do que... Lembra algum episódio que a gente falou isso? Ah, Eu já não lembro tivemos, qual. Tem. Mas E é verdade? Tem uma pesquisa deixa que eu fala fazer sobre uma isso. colocação. Ela está fazendo uma pergunta, eu vou aproveitar e você já responde junto. Eu estou observando que muitos jovens estão procurando acampamento, religião. Então, eles têm uma sementinha diferente de outros jovens que não têm embasamento, assim, de uma religião, ou não tem nada a ver? Eu acho que eles estão procurando mais... Mas eles... Nós vivemos um momento onde as pessoas estão buscando cada vez mais sentido é isso para a aí. vida, né? É isso aí. Então, se a gente parar para pensar, ainda mais em Rio Preto, tem um movimento muito grande da busca dos acampamentos, vocês devem ter visto. E eu falo assim, que quando a pessoa tem uma experiência de sentir o amor de Deus, É né? diferente. É diferente. Aquilo lá preenche tanto vazio, tantos traumas, tantas dores, tanta necessidade de reconhecimento, de pertencimento, de afeto, porque ali todo mundo ama todo mundo abraça todo E mundo. sem nada em troca. Ali todo mundo é irmão, né? Então, assim, isso preenche muitas carências e muitos traumas. E o adolescente, geralmente, ele está na fase mais carente, mais crítica da vida deles. Mais perigosa, Mais né? perigosa. E é a fase que os pais menos têm paciência. Então, de repente, ele chega num ambiente onde ele é querido, todo mundo faz festa quando ele chega, ele é abraçado, ele é cuidado, ele tem uma experiência com Deus que é maravilhoso, né? Quem já teve sabe o que é isso, quem tem algum tipo de fé, de espiritualidade, a gente sabe o quanto é bom a gente se sentir, né? Amado por Deus e pelas pessoas da comunidade, e aí isso vai conquistando, então virou uma febre, por quê? Porque as pessoas começaram a ver o quanto é bom, né? Então eu acho que existe essa necessidade da idade, que sentir emoções fortes, e geralmente eles sentem emoções muito fortes quando eles estão em grupo, quando eles estão louvando, quando eles estão fazendo atividade. Muito aflorado, né? Muito aflorado. Então uniu isso, uma necessidade da idade, une a carência, né? E une a parte espiritual, que é uma busca que todos nós temos quando nós nascemos, que a gente precisa de algo a mais, Preencher, né? né? De preenchimento. Então, eu acredito que essa busca hoje deles tem a ver com isso. E que bom que está sendo para esse lado, É, muito bom. né? Porque eles poderiam estar indo para Pra bebida, droga. para droga, para... É interessante você falar busca de sentido, né? Porque elas deram um exemplo dessa questão religiosa. Podem ser ser. vários sentidos, Sim. né? Inclusive dentro da fé mesmo. Vários Com tipos de certeza. manifestações, né? Uhum. Eu queria perguntar também, Camila, voltando um pouco mais para essa gestão das emoções, como que esses hábitos nossos cotidianos, a gente falou negativamente o hábito de beber, mas outros hábitos como cuidar da nossa alimentação, sono, às vezes a gente faz essa diferença de o que é do corpo e o que é da mente e do coração. Sim. Como que esses hábitos cotidianos afetam a maneira como a gente cuida da nossa saúde emocional e mental? Sim, na medicina do estilo de vida, né, tem a linha da psiquiatria do estilo de vida, que fala da saúde mental pelo estilo de vida. Então, são 6 pilares. Se eu me esquecer de algum, depois eu falo para vocês, porque às vezes a gente vai falando, né? Então, um deles é sono de qualidade. Então, se você dorme bem, você tem mais saúde mental. Tudo isso tem evidência científica, né? Então, não sou eu que estou falando, né? O fulano, ciclano, é tudo na base da pesquisa. Alimentação saudável. O quanto que se alimentar direito interfere na nossa saúde mental, então menos açúcar, menos glúten, menos lactose, né? Que inflamam o organismo, que craquela o cérebro, né? Que ajuda a causar um monte de doença mental. Então, alimentação, sono, atividade física, não uso de bebidas alcoólicas e tóxicos,
né? Amigos, a importância de ter amigos, relacionamentos saudáveis, família, convivência e cuidados com a saúde mental. São 6 pilares que, se você cuidar dos 6, você vai ter mais saúde mental. E tem um documentário maravilhoso na Netflix que fala como viver mais de 100 anos, né? Eu tenho batido muito nessa tecla quando eu faço alguma história, alguma coisa, que ele dá uma volta ao mundo nas zonas azuis, que são os lugares do mundo onde as pessoas vivem mais. E todos os lugares têm esses tópicos. Eles praticam, entre eles, a espiritualidade. Olha. Essa busca da fé, né, que nós estamos vivendo esse momento todo de busca. As comunidades, né, as culturas, onde tem arte, onde tem todas essas práticas, os pilares do estilo de vida da medicina, onde tem a espiritualidade junto, as pessoas vivem muito mais e melhor. Temos a receita, né? Isso a gente sabe mesmo. Não é o ter, né? É o ser. É o ser. E eu fui, recentemente, eu fui para a Grécia, né? E eu pude ir num dos lugares onde as pessoas vivem mais. Então, ali é o berço, né, da civilização. Então, a melhor dieta do mundo é a do Mediterrâneo. Né? Então, a base da alimentação é boas a parte gorduras, de saladas, oleaginosas, né? os azeites. Então a alimentação, nós fomos lá, né, nos eventos, nas danças, né, nos shows, assim, culturais, folclóricos deles. Então, nós pudemos, assim, eu pude perceber essa questão toda. É diferente. E a alegria, e o que eu fiquei feliz? Eles amam brasileiros, né? Porque nós também somos festivos. Isso, então eles têm essa coisa da festividade. Então, quando eles viam que era brasileiro, sem você abrir a boca, eles já sabiam. Porque a gente tem o nosso jeito mais carismático. Então, assim, olha que legal. Eu vi lá a fé estampada em todos os lugares, né? A parte espiritual deles é muito forte. A parte de cultura, de dança, arte em tudo quanto é lugar, arte cura, gente, né? Na Europa está sendo uma indicação já para tratamento psiquiátrico ir a museu. Que legal. Lá na Grécia eu visitei vários lugares, entre eles um teatro, onde foi o primeiro centro do lado de cura, onde a medicina começou. E o teatro do lado, para que ele servia? Então, tinha lá o centro de tratamento médico, lá que os filósofos da época tratavam as pessoas, chegava lá para ser diagnosticado o que tinha. Dentro do protocolo, ela tinha que ir ao teatro uma vez por semana, assistir uma peça, que naquela peça tinha um tema que tinha a ver com o sofrimento dela, para ela refletir sobre aquilo. Nossa, que maravilhoso. Eu vou dar um testemunho super rapidinho. Nossa. Há 15 dias atrás, eu estava sábado pela manhã, em casa, fazendo umas coisas, eu assisti a uma entrevista da Andréa Beltrão, gosto muito dessa atriz. E aí ela estava divulgando uma peça, Lady Tempestade, que ela está encenando, e eu falei, quero assistir. Na hora que eu falei, quero assistir, fui olhar o ingresso, eu me toquei que fazia meses que eu não me expunha a um conteúdo artístico consistente. E para mim a arte tem uma força vital. E eu estava vindo de um momento muito difícil, psiquicamente mesmo, muito denso. E aí eu fui fazer a recuperação. Eu falei, gente, eu fiquei os últimos meses preocupada com as coisas mais materiais que possa ter, sabe? Horário, compromisso, trabalho, a cabeça fervilhando. E aí eu lembrei, faz muito tempo que eu não leio um livro de ficção, eu não tenho contato com poesia. Um pouco antes eu tinha colocado um álbum da Maria Bethânia para tocar e eu tinha ficado muito emocionada. Eu falei, é isso que está faltando na minha vida. Eu lembrar que o que me alimenta é a arte. E aí, desse dia em diante, eu comecei a fazer esse exercício de voltar para o lugar onde eu sou reconectada, que é nessa transcendência, né? Perfeito. Então, a arte cura mesmo. Hoje, tocar um instrumento é uma arte? Sim, Opa! com certeza. Você toca? Tô tocando, voltei! Que bom, que delícia! Você tá tocando o que mesmo? Teclado. Teclado. A professora é linda, Alessandra. Ai, que delícia, é muito gostoso. Camila, o estresse é inevitável. Nossa vida, correria, trabalho, enfim. A gente tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Como que a gente faz para o estresse não impactar tanto?
tentar diminuir esse impacto na nossa vida. Sim. Negativo, né? Sim, eu costumo dizer que a gente já nasce estressado, né? Já tem o estresse orgânico, né? Porque tem toda uma herança também que a gente recebe, né? Dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, assim sucessivamente. De traumas e tudo mais. Mas, primeira coisa é ter consciência, né? Que olha, o que é exagero, o que está passando do ponto, né? Tem a correria do dia a dia, mas como eu posso fazer o meu dia a dia de forma com que eu tenha mais qualidade de vida? Às vezes a pessoa nem sabe, né? Porque ela tá sempre naquela coisa correria. Né? E aí é começar a pensar, olha, que momento da minha vida, que situação que eu sinto que eu acomodo, que eu me permito estar mais tranquilo. Quando eu tô em casa, quando eu tô lendo, quando eu tô fazendo o trabalho X, Y, não sei. Eu acho que a pessoa precisa primeiro ter autoconhecimento, ter conhecimento dela, do que a estressa, da rotina dela, o que ela pode diminuir, que ela não precisa fazer tudo, dar conta de tudo como é cobrado, né? Porque às vezes existe uma cobrança muito maior do que é humanamente possível, não é? E aí, a partir daí, ela começar a reconfigurar o que ela quer para a vida dela. Porque culturalmente nós fomos ensinados que a gente tinha que trabalhar muito e tem que dar conta de tudo. Então, peraí, eu não tenho. E geralmente a gente só tem essa mudança de chave quando a gente passa por alguma situação na vida. Nossa. Ou de doença, ou de perda de alguém. Alguma perda, né? Algum luto que a gente... Alguma dor, alguma dor. Parece que a gente só se autoriza a tomar uma decisão em benefício da nossa saúde mental ou do nosso desejo. Sim, sim. É porque tem coisa que a gente não consegue parar, essa coisa do estresse mesmo. Será que todo esse estresse eu preciso passar por ele mesmo ou eu posso tomar decisões, às vezes difíceis do tipo, eu vou ter que abrir mão de tal coisa. Sim, vai. Sim. Você vai perder algo. Sofre por um tempo e depois... Ou às vezes não, às vezes você vai perder mesmo. Vou falar essa questão mesmo da carga de trabalho. Tá, estou sofrendo. Isso tem data para terminar? Ou não? Eu preciso disso por quanto tempo? São 3 meses? Beleza, então 3 meses eu aguento. Ou não, eu vou viver assim desse jeito. Qual que vai ser a minha decisão em relação a isso? Eu vou parar e abrir mão desse trabalho? Ou eu vou seguir sofrendo? Entende o que eu tô dizendo? Sim, que não é uma questão também de a gente ter coragem de parar o piloto automático? Sim, com certeza. Mas eu acho que a primeira coisa é você reconhecer o que está te fazendo mal. Sim, sim. Que às vezes a gente nem consegue assumir que está fazendo mal. Sim. Porque a gente foge às vezes, né? E muitas vezes eu percebo que está mais na nossa cabeça o estresse do que ele realmente seria. É uma construção tão nossa. Não é verdade? Porque um pequeno ajuste que você faz aqui e outro ali... Já faz a diferença. na tua vida. Você consegue exemplificar pra gente? Eu concordo com você plenamente. Eu só queria tentar ilustrar para ver se a gente... Eu vou exemplificar uma situação que eu vivi, que eu gosto muito de falar de coisas que eu vivi, porque eu acho que é autêntico. É porque foi, ótimo. É real. Então, por exemplo... Desculpa. Imagina, bebe uma aguinha que o tempo tá seco, tá? A gente tá tossindo mesmo, tá difícil, né? Eu tive umas provas finais que eram um modelo assim bem punk, bem difícil para você conseguir se dedicar, estudar e ter tempo, conciliar com a minha vida pessoal e minha vida profissional. E aí eu criei toda uma situação na minha cabeça, né, de preocupação, de medo, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir estudar, será que eu vou absorver? Então eu fui criando todo um sistema de medos, de preocupação, disso, daquilo, outro, e eu fui ficando mais intolerante, ansiosa do que eu deveria. E aí eu cheguei para fazer uma das provas e eu sabia todo o conteúdo, mas me deu um branco. Por conta do estresse que eu criei, de preocupação, ouvindo o que as pessoas falavam, não o que realmente era. Então, às vezes, a gente tem situações do dia a dia que a gente nunca viveu. A gente ouve alguém falar. Sabe aquela história do senso comum? Ou nós fomos criados ouvindo aquilo e a gente vai vivendo em cima daquilo e vai achando que aquilo está tudo bem. Vai se tornando realidade, né? E não é, né? Não é.
que tem que ser difícil porque foi difícil para o outro. Tem que ser Então, eu acho que muito vem disso, de situações onde nós vivemos, que a gente está ali na massa, você está sendo levado na multidão, mas você não teve a tua experiência. Então, isso que eu vivi me fez pensar o quê? Eu falei, gente, eu criei um problema que não existia. Poderia ter sido mais leve. Poderia ter sido mais leve. Mas você precisou passar pela experiência. Eu precisei passar. Eu não tenho vergonha de falar. Eu acho que é lindo a gente poder falar, né? E aí, depois eu vi que falei, eu não acredito que eu sofri tanto por conta disso. Que foi algo que eu criei na minha cabeça. Então, muitas das nossas preocupações, principalmente profissional, ou com rotina de casa, com marido, com filho, que tem um monte de exigência e um monte de gente que fala como você tem que ser e fazer. Eu já vi muitos pacientes, muitas mães sofrendo por não serem, ou pelo filho não estar fazendo aquilo que a fulana de tal falou que ele tinha que estar fazendo naquela fase. Não é verdade? E quem diz que cada um, né? Quem disse Pois que é assim? Quem disse que todo mundo é igual? Deu pra... Isso, claro que deu. Tô aqui fazendo meu raio-x interno. Não, eu falo assim, a gente até se emociona, né? Porque a gente vive isso no dia a dia. A gente faz isso com a gente mesmo o tempo todo. A gente faz isso. Né? Nossa. Ai, vou ter que ler, porque mexeu muito comigo. Ó, a ansiedade é um outro sintoma dos nossos dias, né? Sim. Que a gente vê que... Mas isso não é doença ainda, né? No Brasil, ou é uma doença? É doença. É doença. Assim, tudo começa com uma ansiedadezinha muito discreta. O coração começa a bater acelerado. Então, É um sinal de ansiedade já, que né? pode ser, né, de uma crise de pânico, né, algo assim. Mas a ansiedade, todo mundo é normal, ansioso todo mundo é. Ok, como tem um estresse normal, natural, né, normal entre aspas, em que no mundo que a gente vive hoje tem a ansiedade que todo mundo tem por conta do ritmo que nós temos. Mas se essa ansiedade é negligenciada, e essa pessoa tem uma predisposição a ser mais ansiosa, e a gente não olha com carinho, não cuida, isso vai aumentando. Aí onde pode paralisar uma pessoa. Onde pode surgir uma depressão a partir daí, uma crise de pânico. Surgir Ela uma é o doença. gatilho, Uma doença, né? um gatilho, uma gastrite, né, um refluxo. A pessoa pode ter um infarto a partir de uma crise de ansiedade, entendeu? Então, assim, lá tem ansiedade natural. Viemos aqui gravar o podcast, será que vai dar certo? Não vai? Todo mundo Mas ficou... é gostoso. É natural, né? aquela coisinha gostosa Aquele no estômago, friozinho na gostoso. barriga, né? Agora, a partir do momento que aquele sintoma começa a atrapalhar o meu dia a dia, mudar a minha fisiologia, né? Mudar as minhas atividades, a minha relação com o outro. Opa, peraí, tem algo de estranho nisso. Então, assim, nós temos que cuidar para não deixar essa sensação, essa reação natural do organismo se tornar um hábito constante, um problema e te paralisar, né? Então, por isso que é bom sempre buscar a ajuda de um profissional para ver o nível dessa ansiedade, porque muitas crianças são ansiosas, os pais acham que é natural. Muito adolescente ansioso, pai e mãe acham que é natural. Muito adulto é ansioso, isso foi assim a vida inteira, é natural. Mas o tanto que uma pessoa com ansiedade crônica sofre... Posso só terminar? Claro. Ô, Camila, eu acho assim que é muito... a ansiedade, deixa eu falar da ansiedade. Quando você põe para fora e quando você se cala. Essa é a mais perigosa, né? Sim. Quando você se isola, não é mesmo? Porque quando você fala, você xinga, você acha que tá tudo bem. Mas é aquela que você se cala. Eu acho que tem, assim, dois lados, né? Você falar é muito importante, você colocar para fora, mas a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala de uma maneira onde ela acaba afetando os outros. E aí estraga relações, não é verdade? Agora, quando ela consegue falar, externalizar aquilo que ela sente, para ela poder até se livrar daquilo e pedir ajuda, e se organizar e prestar atenção naquilo que ela está vivendo, porque quando a gente fala, a gente se organiza também. É terapêutico falar, né? Agora, aquela pessoa que guarda para ela as emoções, os sentimentos, as reações, é muito mais difícil, até da gente diagnosticar, até de poder ajudar, e ela acaba sofrendo muito mais e podendo desenvolver até a doença física. Por quê? Porque libera um monte de toxina no organismo. Sim. E toxina é tóxico. Então, assim, né? Quantas doenças são ocasionadas por conta de questões que a gente vai engolindo e
Que não consegue vai resolvendo, colocar, né? resolver, elaborar. Eu acho né? que nada que é resolvido. Na verdade, Tudo que não é resolvido. Tudo que não é resolvido. não é resolvido, É. eu acho que te faz mal de alguma forma. Você mesmo falou, né? O primeiro passo é a admissão. É dizer que. E se a gente não. É que é muito Se difícil. conhecer, né? Eu acho que um dos papéis da nossa conversa aqui hoje, inclusive, é que a gente se autorize, que você se autorize a ter conversas a respeito dessas sensações, dessas emoções, né? Porque enquanto você falava da ansiedade, eu lembrei de um programa que nós fizemos com a doutora Ana Maria Toledo, e ela falava sobre os adolescentes. E ela dizia sobre uma epidemia mesmo de ansiedade, muito também relacionado à questão do período pandêmico. Então, eles ficaram, nós todos, mas assim, os adolescentes, 2 anos, num momento importantíssimo de construção da sua percepção diante do outro, sua percepção do coletivo, né? Falamos do comportamento do álcool e tal, em que eles ficaram isolados. E aí, como é que sai depois? Então, o sofrimento de vários deles em não conseguir se relacionar com o outro, de não conseguir fazer amizades e Eles namorar. ficaram tão isolados, tão né? isolados. Que depois... Então, tinham ansiedade, uma fobia social. Sim, sim. Ô, Camila, você vê, eu vou falar né? Eu acho assim, eu me considero uma vantagem porque eu sou muito assim, eu não dramatizo as coisas. Se é pra viver, eu vou, aquilo, vai, deu certo, deu, não deu, vamos, muda Você e vai. enfrenta. Eu não... Você é uma pessoa mais prática. Exato. Hoje você encontra essas pessoas que dramatiza, romantiza, nem sei qual que é a palavra exata a usar, que não quer encarar o que tem que ser vivido. Sim. Quer dizer, pessoas que fogem da realidade. Que aí vai sim. para o outro extremo. Sim. Que se esconde atrás do excesso do sentimentalismo, não sei. Eu falo que nenhum extremo é bom. Nem o modelo, nem o antimodelo. Precisamos encontrar um meio termo. meio. Prático demais também não é bom, né? Porque também a gente não tá querendo, não é verdade? Olhar para coisas que talvez a gente precisa parar para olhar, né? Porque não tem como ser 100% sempre. Então, é sempre buscar assim, não dramatizar demais e nem ser frio demais, né? Prático demais, porque tem momentos que a gente precisa realmente até para se reconectar com a gente mesmo, com o outro, entender o outro, Isso, ter mais compaixão, empatia, né? Desacelerar um pouquinho, porque às vezes nosso ritmo é um pouquinho mais acelerado por ser mais prático mesmo. Então, eu acho que o ideal é isso, mas existe sim as pessoas que dramatizam mais, né? E geralmente acabam sofrendo mais, né? Porque às vezes elas ficam até no papel de vítima da vida, da situação, das não coisas. fazem isso porque querem, né? Não. Geralmente está ligado a traumas, né? Então, Padrão. me veio uma palavra, autorresponsabilidade. Sim. Não é? Porque se a gente fica só na condição de vítima, parece que eu não sou sujeito da minha vida, que eu não tenho capacidade de mudar aquela situação. Às vezes tem coisas que a gente não pode mudar, mas a gente pode se mudar, a gente pode, fazer movimentos. E aí fica meio conformista, o lance da Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, Sim, né? Sim. Agora, a autorresponsabilidade, ela nem é isso de sua performance tem que ser perfeita, tal. Não é nem nesse lado prático demais, mas também não é ficar na lamúria de eu não tenho nada a fazer. Né? É olhar para a coisa como ela é. Eu acho que, assim, tudo isso está muito ligado com a maturidade emocional, né? E maturidade emocional não tem a ver com idade. Eu acho que tem a ver com a disponibilidade da pessoa de crescer, de aprender, de se desenvolver, de falar do que está sentindo, né? De colocar para fora, de reconhecer que é falha. Né? Eu volto a falar, sempre que eu posso, eu falo das minhas fraquezas, e eu vejo quanto que meu cliente, meu paciente, às vezes quando eu estou dando uma palestra, quanto que as pessoas se identificam de ver que eu sou humana, eu sou normal, eu também tenho dor de barriga, entendeu? Não é verdade? E aí, eu falo isso porque quando eu comecei até a frequentar a igreja, né, que foi um passo assim que eu trabalhei muito minha espiritualidade, eu acho muito importante isso para a nossa vida, como um pilar.
eu me inspirava nas pessoas que estavam lá na frente contando as histórias delas. E eu pensava assim, nossa, se o fulano conseguiu superar essa dificuldade, eu também consigo, né? Isso eu tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos, né? E eu vi o quanto foi importante. E até hoje eu recebo pessoas, ou mensagem pelo Instagram, ou WhatsApp, ou quando eu encontro na rua, quando eu termino de dar uma palestra, ou um paciente que fala, nossa, Camila, você falou, isso foi tão bom para mim, porque eu me identifiquei com você. Eu fiquei feliz de ver que você também passou por isso. Sofre também, né? Então assim, gente, tá tudo bem. Mas olha, Segura o microfone, uma coisa Dri. que você falou que, assim, me chamou um pouquinho a atenção. Não tem maturidade. Então, eu acredito que às vezes você pode ser velho e você não ter maturidade. Se você não tem a disposição de aprender, como Você ela pode passar disse, uma vida inteira não procurando ajuda. não E se aí você vai desenvolvendo. nascer assim, morrer assim. Sim, você sabe que tem uma abordagem da antroposofia, então um estudo da linha da vida, eu não sei falar direito, assisti uma palestra, mas é mais ou menos isso. Que a gente, né, nós estamos num processo evolutivo, de nos tornarmos pessoas melhores, né, para a humanidade, para a gente mesmo, para a nossa espiritualidade. Então, a gente nasce e vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então, conforme você fica aberto à mudança, ao crescimento, ao desenvolvimento, você vai subindo a escadinha da linha da vida. Diz que na casa dos 50, 60 anos é crucial para você continuar aberto à mudança, à maturidade, ao desenvolvimento, à humildade, para se tornar um ser humano melhor, ou você fecha essa portinha para se tornar a Gabriela, e você começa a descer, e é onde vem a tristeza, a solidão, o abandono, né? Vem a amargura, aquela pessoa amarga, aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa que não convive com ninguém, porque ela não quer. E aí ele fala, a gente começa a declinar. O nosso processo que tinha que ser cada vez mais de ascensão, né? Pra gente, Mas é uma escolha. É uma escolha. Então a pessoa, ela escolhe não continuar a amadurecer e ela começa a evoluir. Aí é por opção, né? Por opção. Camila, a Nossa. gente está falando desses comportamentos individuais e queria olhar indo um pouquinho para o coletivo, para a gente falar dessa troca. A gente falava antes de começar a gravar sobre o trânsito. Eu acho que a gente se revela muito no trânsito, e aí eu tô falando como motorista, como pedestre, como ciclista, porque é um espaço que, querendo ou não, ele é coletivo. Ele é individual, no sentido de eu estou Dirigindo indo sozinha, ou né? dirigindo e tal, mas necessariamente eu estou com o outro na rua, né? Sim. A gente está muito mais impaciente, raivoso mesmo, assim, a impressão que eu tenho é que a gente não lembra que do outro lado tem uma pessoa também. A gente tem até dados, inclusive, se você for olhar no Infociga, número de acidentes de trânsito, aí alguém pode falar, mas tem muito mais veículo na rua. Sim, é verdade. Mas eu percebo uma reatividade, uma agressividade mesmo. Parece que tem pessoas que, não vou dizer nem que talvez eu também não me comporte dessa maneira, que usam um veículo como uma arma contra quem está do lado de fora. Parece que é meu inimigo que está do lado de fora. Então, claro, usando o trânsito como analogia do nosso comportamento. Sim, que também tem a ver com a cultura, né, do tempo que nós temos vivido. Tem aquele filósofo Bauman que fala, né, da modernidade líquida, que tudo é descartável, tudo é passageiro, nada tem valor. Então, os relacionamentos são descartáveis, né? Então, hoje eu tô com um, amanhã eu tô com outro, depois eu tô com outro. Então, a atenção que eu dou para você é descartável. É um segundo, né? Eu olhei para você, comecei a falar, você nem terminou a frase, eu já tô olhando no celular de novo, já saí, já te deixei falando sozinha. Aquela coisa de passar o dedo na tela. Então, assim, tudo isso acelera, pilha mais, deixa a gente mais desumano. Então, se eu não tenho esse lado meu humanizado, trabalhado, obviamente eu vou pro lado o quê? Mais animal e racional, né? Se eu não estou trabalhando o meu racional, buscando evoluir, me tornar uma pessoa melhor, desenvolver empatia, né? Cuidando Você mais fica impaciente, relações. Eu né? fico impaciente, porque assim, eu acabo olhando mais para mim, né? O ego vai ficando maior, então eu sou melhor, eu sei tudo, eu posso tudo, sai da frente que eu vou passar, você não sabe de nada, né? E uma coisa muito importante que eu preciso falar é o seguinte, tudo que nós estamos falando aqui sobre pessoas, sobre a gente mesmo, nós precisamos pensar que por trás disso tudo, cada um tem uma história. Sim.
e cada um tem uma circunstância que viveu, tem uma cultura, tem um trauma, onde fez com que ele se tornasse quem ele se tornou e agisse da forma como que ele age. Mesmo numa família que tem 3 irmãos, 5 irmãos, cada um age de uma maneira, não é? Mas cada um recebeu a história de uma maneira individual. Então, quando nós falamos de algo individual ou social ou coletivo, nós não podemos nos esquecer que por trás tem um indivíduo com uma história que reage. Então, além de tentar compreender, poxa vida, por que o fulano foi e fez tal coisa? Por que ele foi tão grosso comigo no trânsito? O que será que aconteceu com ele para ele chegar aqui e me tratar dessa maneira? Porque muitas vezes ele teve um problema lá na casa dele. Ó, vou dar um e não exemplo. Só julgar, né? Não só julgar. A gente só julga, né? Ó, aconteceu comigo assim, uma amiga minha que contou. Ela bateu o carro, vai fazer um mês e pouco, sei lá, mas é recente. Ela bateu o carro e ela saiu toda nervosa e era uma senhora. Na verdade, a senhora bateu nela, né? Ela começou a chorar, aí ela falou assim, a senhora foi tão educada, aí elas começaram a conversar, a senhora tinha acabado de perder o filho, e ela tava totalmente normal. Normal. Aí ela falou, revoltada, e ela que acabou de perder o filho tá bem. Eu falei, que direito que eu tenho? Ela falou, né? Olha, que chacoalhão, hein? Ela falou, serviu pra mim muito. Sim, entender o outro, né? Então, assim, temos a questão do estresse, do trânsito, do dia a dia. Assim, às vezes você chega numa loja para ser atendida, você é mal atendida. Até pelo dono da loja, né? Você se sente fazendo um favor, tipo assim, nossa, ele tá fazendo um favor de me atender e de vender para mim, não é? O que será que tá acontecendo com as pessoas? Nossa, eu tenho me perguntado isso todo o tempo. Não é? Só que nós fazemos parte de uma parte da sociedade que nós ainda temos essa consciência, por isso que nós estamos aqui hoje. Não somos perfeitos, mas estamos batalhando para ser melhor. A Maria Eduarda falou de uma situação e eu queria, assim, dar continuidade. O que muitas vezes, você faz por herança. E você pode me falar um pouquinho dessa herança? O que eu posso herdar de ruim? Sim. Do antepassado, do que passou? Nós temos, hoje em dia já tem uma linha de estudo que fala que até o DNA é modificado quando a gente, né, por conta de traumas familiares. Então, existe uma modificação genética na pessoa, né? Uma forma de funcionamento já pelo padrão que aquela família vivia. Então, vamos supor, se minhas avós, bisavós, tataravós, viveram nós podemos ver muito isso aqui no Brasil, né? Quando eu fui para Gramado, eu fui lá naquela epopeia italiana lá, não sei se vocês já foram, quando faz o passeio da Maria Fumaça, não me lembro o nome da cidade. E aí você visita ali onde os italianos chegaram, né, no Brasil, o primeiro lugar que eles chegaram, e conta toda a história, todo o sofrimento do povo. E o italiano veio para cá enganado, porque falaram que tinha terras para eles, que tinha trabalho, era tudo mentira. Eles chegaram aqui... Escravidão. Viveram a escravidão. Então, você imagina a raiva, o tanto que choraram, né? O nervoso que passaram, né? O amargor. Então, quantas das pessoas que a gente consegue, que tem uma descendência, né, de um europeu que veio para cá em busca, ou de outro país, né, outro continente, seja lá o que for, que veio enganado em busca de trabalho, o quanto que esses pais eram bravos, não tinha uma história? Nossa, minha avó era brava, era terrível, falando não sei o quê. Tinha essa história muito grande de alguém muito bravo na família, muito nervoso, e foi passando para o outro. Isso vai passando de geração em geração. Então, traumas passam, medos passam, a cultura, a profissão. Então, a gente vai carregando sem perceber. Então, às vezes, a gente tem medo de alguma coisa que nem é nosso. Mas a nossa avó tinha, a nossa bisavó passou para ela, e assim sucessivamente. Por isso que tem que ter ajuda, Por isso que tem que ter ajuda. Então, às vezes, a gente tem preconceitos que não são nossos. Às vezes, a gente trava na vida em alguma parte porque alguém, já atendi várias mulheres, onde a parte afetiva delas não dá certo porque da mãe não deu certo. E a mãe passa uma mensagem, qual mensagem? Inconsciente, que relacionamento não dá certo. Quer dizer, a história se repete. Sim, e aí, no caso, assim, foram várias mulheres e todas tinham várias mulheres na família
que nenhum relacionamento Dava afetivo deu certo. certo. Nossa, Porque muito uma interessante. pessoa da família não teve um bom casamento e ela Reproduz. se separou Inconsciente, né? e vai passando para as outras. Mas assim, não é uma, foram várias e com várias mulheres da mesma Aí família. tem que ter alguém que fala assim, não quero isso pra mim. Sim, entender que aquilo é dele, aquilo lá foi a relação da minha mãe com o meu pai que não deu certo. E geralmente, né, é pintado uma história da outra pessoa como se ele fosse, né, um vilão, né? E a outra, uma santa. E aí a filha carrega como se nenhum homem prestasse, porque o pai não prestou, fez a mãe sofrer. Então ela não vai se relacionar com ninguém. Eu acho que acho que é exatamente isso, entender que não é seu. Não, é seu, é do outro, né? Cada história é uma Ó, história. o papo tá muito bom. Gente, você que tá no YouTube, ativa o sininho, porque esse papo tá sensacional. E a gente tá melhorando cada vez mais e mais nas nossas conversas. Olha que gostoso. A gente tá falando do assunto que é difícil, que a gente tem medo de encarar e de uma forma muito leve. Manda pra todo mundo, porque todo mundo tem que ter a noção da gestão de emoção. E no Spotify, deixa as estrelinhas. No Instagram, @Conexão Saúde Cash. Acompanha a gente de pertinho, que a gente quer chegar cada vez mais e mais e mais na sua casa, né? E com muito amor. Ô, Camila, você falou de relacionamento, que é um dos pilares das 6... Da dos medicina de 6 estilo de pilares, vida. de relacionamento. Como que esses relacionamentos interpessoais podem influenciar tanto na saúde física, mental? Totalmente, né? Porque assim, dependendo do ambiente que nós estamos, nossas células vão se moldando, né? Então, se eu chego num ambiente onde, que nem a que cheguei aqui, vocês foram super receptivas, né? Todo mundo fez festa, conversou, brincou. Não, uma delícia. Eu me sinto à vontade para estar aqui. A gente vai se abrindo. Parece que a gente se conhece há anos. Não é assim? É isso mesmo. Então, isso traz uma abertura, tanto emocional, quanto física, quanto mental, para eu continuar me desenvolvendo. Agora, se eu chego num ambiente hostil, né, num ambiente de briga, num ambiente de disputa, de confusão, eu vou me introvertendo, eu vou me fechando, eu vou me encolhendo e vou ficando sem falar, eu vou reagindo diferente, eu vou me isolando, ou eu vou ficando igual, raivoso, né? Então, se o ambiente é de briga, de confusão, eu posso ir entrando naquela sensação ruim. Então, a minha ansiedade vai vir com mais força, minha taquicardia, minha depressão, né? Que se eu já tenho tendência a ter depressão, pode piorar ainda mais. Então, o ambiente, ele ajuda a moldar, sim, a saúde mental da pessoa. E aí, se eu tenho pessoas ao meu lado, que isso também já tem, né? Tem vários estudos que me ajudam a me motivar, a me sentir melhor, me colocar para cima, né? Que o ambiente é saudável, obviamente eu vou me sentir melhor, eu vou estar mais motivado, né? Mais esperançoso, mais saudável e inclusive a doença física acontece menos quando eu estou em ambientes saudáveis emocionalmente. Eu vou adoecer menos fisicamente. Crianças adoecem muito quando são pequenininhas para fazer regulação dos pais. Ambientes familiares onde tem muita briga, os filhos adoecem mais. A instabilidade dos pais faz com que as crianças adoeçam para poder unir esses pais, porque juntos eles cuidam de mim. Agora, se meus pais se separarem, né? Então, eles unem os pais, quando os pais estão com muito atrito, inconscientemente, tá? Sim. Elas adoecem para trazer esses pais para perto. Né? Nossa. Para regular. Forte, hein? Eu fico pensando sempre, minha cabeça vai muito para o ambiente corporativo. Outro dia eu estava indo almoçar e almoçar com outros colegas, assim, e não, o contexto é desafiador. Trabalho tem muitos desafios, todos nós temos. E eu lembro que naquele dia eu falei, gente, eu não vou dar conta de ficar aqui, porque tava tão pesado, assim, um começou a falar assim, não, tá difícil X. Aí o outro falou, não, tá difícil 2X. Tá reclamando, aí o terceiro, tá difícil 2X e meio. Ambiente tóxico. E aí, na hora, não estou dizendo que não é um dado de realidade,
Só que era aquele meu momento de despressurizar, de relaxar, de comer. Inclusive, foi até uma professora que eu tive de yoga. Ela falou que tinha um combinado na família dela, na casa dela, em que à mesa não se tinham conversas difíceis. Não estou dizendo que precisa ser uma regra para todo mundo, mas eu lembrei de alguma maneira daquilo de eu não quero que o meu almoço seja contaminado. Já estava difícil, né? Já estava difícil. Eu tava... Tinha que deixar mais leve, né? Não, e eu tava com condições de lidar com aquele meu difícil. Eu não tava com condições de lidar com o difícil de 4, 5 outras pessoas que às vezes nem era o meu, Sim. né? Que você falou, às vezes é o outro que tá pintando aquele monstro todo. Então, de fato, né? Às vezes a gente precisa entender que a gente precisa se blindar de certas situações, né? Porque senão Sim. você só vai na... Só reclama, Só só na fala reclamação. E mal. você acaba sendo igual, E, né? O e ambiente. vai adoecendo todo mundo ali, né? E lembrando assim, o que é meu, o que é do outro, né? Então, esse pertence a ele. E eu tenho 2 escolhas, né? Entrar na vibe, ou assim, Sai. compreender que é dele e vou curtir meu momento aqui, vou comer, vou mudar de assunto. Às vezes acontece, às vezes eu mudo de assunto de propósito em algum lugar, em alguma situação. Porque ou nós vamos ficar falando de uma coisa ruim, ou a gente, né, vamos falar de coisa boa, gente, né? Então, assim, tem tanta coisa no mundo acontecendo, estamos aqui saudáveis, então o que nós vamos escolher para a nossa vida? Que tipo de conversa que eu vou ter, né? Porque se eu não posso mudar o ambiente que eu estou, né? Eu vou mudar a minha posição nesse ambiente, não é verdade? Então, como que eu me coloco? E é só, tipo assim, uma pessoa é nítida, uma pessoa que só reclama. Ela a vida dela parece que não vai pra Não frente. vai pra frente, né? Ponto. E aí, é pensando em empresa, mundo corporativo, né? Cultura, tem muito a ver com a cultura do Cultura. lugar, do gestor. Porque uma empresa que tem um gestor saudável, dificilmente as pessoas que não se encaixam vão permanecer. Não vai, a energia não bate, né? Assim, essa questão da, né? A pessoa não vai dar conta de ficar num ambiente onde as pessoas são felizes, onde as pessoas se respeitam, porque ele mesmo não vai conseguir ficar. Agora, se existe uma gestão, existe uma pessoa de uma hierarquia importante ali, que ela é contaminada, ou que ela não olha para isso, ou que ela tá tão, né, focada na meta, nos resultados e nas exigências, seja lá o que for, que ela não vê os pormenores, a coisa vai acontecendo, vai chegar uma hora, gente, que a equipe inteira está destruída. Fica insustentável. Não é? Né? Aí cabe a gente, quem é inteligente, falar, gente, esse ambiente serve para mim? Que é onde muitas pessoas saem. E hoje está acontecendo isso no ambiente de E às trabalho. vezes é Muito. necessário, É necessário sair para viver, para ter qualidade de vida. Ganhar menos, mas ser feliz. Não, e a empresa, às vezes, até deixar de ter uma pessoa dessa por conta do todo, né? Sim. Claro. E aí? Da laranja podre, né? A que laranja contamina o podre, resto. Porque tem pessoas que elas têm o dom, o desejo, De né? contaminar. falar mal, De contaminar, de desestruturar. Infelizmente tem. A gente acha que não, mas tem. Tem. Mas eu acho ótimo a gente também fazer aquela perguntinha, será que sou eu a laranja É, podre nesse lugar? sim, Porque em algum momento sim, na vida, A gente nós já estamos... reclamou, né? não só reclamando, mas às vezes nós somos as pessoas que estão fazendo os outros sofrerem também, né? E ao mesmo tempo, lembrar daquilo que eu disse lá atrás. Cada um tem uma história, tem um porquê. Entender, né? Entender. Então é muito Busca o fácil. diálogo, né? Entender. É muito fácil julgar. Difícil é pensar por que o fulano Tá fazendo faz assim. isso. E aí a gente passa a ter compaixão e empatia, né? Só que no negócio, numa empresa, um líder, ele jamais pode. Ele pode ter compaixão e empatia, mas se ele perceber que aquela pessoa, de fato, ela está prejudicando o clima, as pessoas e a empresa, pode ser alguém da família. Mas tem que desligar, Tem né? que desligar. Pode ser um parente de primeiro grau. Pode ser uma mãe, Pode às vezes. ser. É tabu Não é falar verdade? disso, mas sim, É, às vezes é. é uma relação que Precisa. adoece. Né? Ô Camila, a gente está vendo nesse mundo que não tem mais conexão humana. Por exemplo, eu fui numa pizzaria esses dias, tinha um casal, cada um pegou o seu celular e eles ficaram no celular. Chegou a pizza, chegou o vinho, eles comeram, beberam e foram embora. Se bobear, comer com o celular do lado, digitando. Então, inteligência artificial, tá tudo muito, né? As pessoas estão usando muito isso. Sim. E como que a gente reverte? Eu acho que é o sair de casa, né? Sai de casa, vai para as praças, vamos plantar árvore,
cuidar de algum bichinho, sei lá, algum ser vivo, né, que dependa da gente, porque aí você sai de você mesmo, né, daquele mundinho mais egoísta. Então, assim, é realmente deixar mais o celular de lado, colocar tempo, horário. Olha, o horário das refeições nós não vamos usar, né? Então, vamos todo mundo sentar, vamos conversar, né? Então, a mesma coisa no trabalho, teus horários. Ó, gente, o horário de usar vai ser mais pro cafezinho, porque senão a gente... né? Acaba se distraindo ali. Ou até no horário do café de se relacionar com o outro, ele não se relaciona, porque você está no celular. Então, assim, precisamos cultivar hábitos no coletivo. Então, o que é muito bom, né? Então, fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, né? De um movimento. Do Rotary. No clube, vai mais ao clube, fazer uma aula de dança, aulas em grupo, né? Então, praticar um esporte em grupo. Nós estamos vivendo esse momento onde o grupo está se fortalecendo. Contato com a natureza. Gente, nós viemos da natureza. Não existe quem não gosta de natureza. Eu sei que tem um monte de gente que fala que odeia, mas se a gente odeia a natureza, a gente se odeia. Sério que tem gente que fala que odeia a natureza? Tem. Meu Deus, me liga. Eu confesso que eu não sei cuidar de planta. Então, mas ó... eu me conecto muito. Gosto. Então, você gosta de natureza. Não, eu gosto de natureza, só não sei cuidar dela. Não tem problema. Mas tem que ter uma conexão. Precisa de conexão. Precisa. Porque eu creio que viemos da natureza, somos parte, não é verdade? Sim, eu entendo que a gente é parte de um coletivo de um todo, total, né? assim, terrestre. Sim. Né? Nós não somos os únicos seres sobre a face da Terra. Então, eu amo o meu cachorro, ou o meu gato, são animais. Então, é natureza. Eu amo o anoitecer, a lua, o sol. Tudo isso é o nosso ecossistema inteiro, né? E eu faço parte de um ecossistema. E então a gente não viveria sem ela. Sim. Não, agora eu olho para uma estrela, eu saio desse mundo. Eu me conecto tanto com a natureza. Assim, é algo que eu até fico eu também. Muito. Para mim, natureza e arte. Esses dias eu ouvi uma reportagem onde ele falava o seguinte... que os jovens, eles não sabem escrever mais. Se tiver que fazer algum texto, eles não sabem. Por quê? É inteligência artificial, é celular, e ninguém escreve mais carta, ninguém escreve isso aqui, você desenvolve muita coisa escrevendo. Parte neurológica, né? Não é mesmo? Também, né? Sim. Sim. Então, era uma forma de expressar emoção, você escrevendo uma carta. Hoje já não se faz mais isso, né, Camila? Sim. E assim, ó, o ato de escrever, de falar, só de, né, você se organiza emocionalmente. Você desenvolve a tua parte cognitiva. E o que a gente tem feito? Fica no celular. Tanto que tem tarefa que eu dou para paciente, falo, é para você escrever com caneta à mão. Não vale no celular. Porque nós temos que voltar a fazer coisas, né? Que não é à toa que a gente fazia. Não é à toa que tinha aula de artes na escola, que tinha aula de educação física, né? O desempenho muda, o desenvolvimento muda. Não, às vezes o tempo da escrita é diferente do tempo do teclar, né? E aqui não tem ninguém querendo andar para trás no sentido de dizer que é tudo ruim, joga fora. Não. Mas é preservar aquilo que nos faz humano, né? Sim. Que nos lembra que é humano. Porque eu tenho essa necessidade de escrever também. Minha letra tá cada vez mais feia, Adri, por causa da questão da digitação. A gente não treina mais. No entanto, o meu processo terapêutico passa pelo tempo que eu levo ali diante de uma página. Aí eu paro para buscar a palavra certa e falo, não é esse verbo que está expressando o que eu preciso. Tem que ser uma coisa mais forte, tal. Então, isso é terapêutico também, né? Sim, com certeza. E assim, é muito importante termos coerência, né? Então, assim, estamos falando de vários assuntos de uma maneira breve e rápida e tal, mas ser coerente, olha, peraí, deixa eu pensar, que tanto que eu tô usando, né, de celular, que tanto que eu tô escrevendo, que tanto que eu tô tomando um vinho, que se autoanalisar, né? Entendeu? É com coerência, dentro do seu tempo, dentro da sua capacidade, de se permitir voltar. O processo que você viveu de voltar a fazer coisas que te faziam bem, a arte, eu vivi na pandemia que eu tive um burnout, entendeu? Porque eu me sobrecarreguei também com cursos online, um monte de coisa. E eu precisei voltar e ser coerente comigo mesmo, com o que tinha a ver comigo.
Então, é sobre isso, é a gente começar, quanto mais a gente se conhecer, quanto mais coerência tiver, porque tudo que é extremo é perigoso, não é? Então, eu vou falar publicamente a primeira vez. Eu também foi por causa de um burnout. Ah, que bom! Não a comemoração de ter o burnout, Sim. né? Mas assim, eu tô... Você viveu, Você, né? você faz 2 vezes aqui na mesa a importância de você compartilhar a sua experiência, Sim. porque é uma questão autêntica. Então, é a primeira vez publicamente que eu tô dando nome para isso. Sim. Porque foi muito difícil. E ainda está sendo, porque eu estou tratando. Sim. E não é fácil. Numa sociedade em que diz o tempo todo que a gente não pode parar, quando você para porque não tem escolha, porque é isso, você quebra. Você não tem escolha, né? É assim, é o corpo que te para, né? Então, eu tô compartilhando porque é lembrar do que sara a gente e ir atrás do que sara a gente, né? Sim, e eu falei que bom justamente por isso, de você ter Falar. tido coragem de falar, porque as pessoas ainda têm muita dificuldade de falar sobre isso. Eu não tenho vergonha de falar, eu sempre que eu posso eu falo. Por quê? Eu falo que é um dos tratamentos mais difíceis, você deve estar sentindo isso, Muito de você voltar à tua vida normal. Porque causa um trauma tão grande na nossa alma, Sim. né? Esse excesso que a gente acaba pegando a aversão de fazer as coisas que a gente mais ama fazer, né? E o corpo não corresponde. Você ou não levanta da cama ou você não dorme. No meu caso, o que pegou foi que eu não dormia à noite, até que o meu corpo começou a parar de dia. Ué, você não dorme? Você tá pilhada, né? Então, assim, e desenvolver um monte de coisa a partir daí. Então, o que nós precisamos? Entender. Por isso que o autoconhecimento, a percepção, o falar daquilo que a gente sente, tudo que nós falamos aqui é muito importante. Porque se a gente tiver o tempo inteiro, né, consciente da gente mesmo, do que está acontecendo ao nosso redor, do que está acontecendo com a gente, com o nosso próximo, mais próximo, a gente pode evitar um mal grande desse. Porque só sabe, não é besteira, não é frescura e não é moda. Só quem passou, eu ouvi isso de uma amiga psicóloga, que ela teve também, ela falou, Cá, é muito difícil tratar. E é muito difícil voltar à vida normal. E para mim, eu posso dizer para vocês, sem ajuda não consegue. Demorou 2 anos para eu voltar a me sentir viva. Porque você perde a referência, né? Não sei se você sentiu isso. Você perde a referência de quem você é. É muito. No meu caso, gente, não quero tornar o programa um programa meu, mas vou ser breve, assim, até porque ainda está muito delicado. Eu não sei se é vergonha, mas eu acho que é porque eu fui forjada nesse lugar de tem que dar conta. Tem que dar conta. E eu sempre dei conta. Só que chega um momento em que é isso, assim, você tem um piripaque. Você realmente, organicamente, você para. Então, o meu veio com uma depressão. Sim, né? sim. Então, de me sentir engolida mesmo, dentro do quarto, de passar dias mesmo sem conseguir sair dali e precisar de alguém literalmente me tirar de lá, quando dava para tirar. E aí o tratamento é desafiador, não é só uma coisa, né? Assim, o tratamento psiquiátrico, a gente está falando de uma situação em que você precisa de intervenção. E, na verdade, de te dizerem que você precisa, né? Porque assim, eu não queria mesmo naquela condição. Você não aceitava? Eu vou dar conta aí de falar, não, você vai sair de cena agora. Você precisa ir se tratar, porque não tem condições. Assim, essas questões fisiológicas mesmo, de você trocar dia pela noite, não se alimentar, diarreia. São sintomas físicos que você não consegue sustentar o seu corpo, se você não trata da sua cabeça. Né? Então, Ô, Camila, deixa eu me dar uma pergunta, então. O que é uma pessoa emocionalmente, com inteligência emocional, vai? Como você classifica essa pessoa? Eu tenho muita dificuldade de dar rótulos, assim, limitar respostas, né? Porque eu tenho muito medo de ser injusta, sabe? Eu não gosto de rótulo, mas o que eu posso dizer? Eu acho que tudo começa naquela pessoa que ela tem humildade de reconhecer suas emoções, que ela tem paciência, que ela tem... ela para, né?
Uma pessoa inteligente emocionalmente é uma pessoa que para se observar, para se perceber, para perceber o outro, para entender o movimento do outro. Então, às vezes eu estou numa empresa, às vezes eu estou num ambiente familiar, com amigos, né? Então, ao invés de eu julgar alguém por tal comportamento ou no trânsito, eu consegui antes compreender o que é dele, o que é do meu, o que é o do outro, né? E tá tudo bem, tentar não me afetar com isso tudo, né? Então, estou no trânsito, fulano buzinou para mim, não é porque ele buzinou que eu vou ter que devolver a buzina, porque, ai, coitado, né? Que será que ele tá nervoso desse jeito, né? Começar a pensar. Por que a pessoa age dessa maneira? Ah, por que eu tô hoje tristinho? Então, acho que é uma pessoa que emocionalmente ela é inteligente, ela consegue se perceber, ela consegue perceber o outro. E ela consegue ter um controle maior. Não quer dizer que é 100%, que nunca, né? Não, estamos jamais, todos os dias, né? Temos questão até hormonal que altera. Mas ter um controle maior sobre as situações, sobre o dia a dia, sobre a nossa reação, sobre as nossas ações. Né? Eu acho que por aí a gente consegue, né, uma resposta. Super assim. interessante. Odri, eu tenho uma proposta. Fala. Essa mesa... Você sabe né, que eu tô até viajando, a gente começa... Sim, abrir muitas coisas, porque a gente não que costuma ter tema, esses né? tipos de Não, conversa e coisas que a gente no vive. nosso dia a dia. É que a gente aqui, a proposta não é falar, né, da gente. Você teve oportunidade, mas se a gente começar a falar, a gente vai longe, né? vai longe. Eu queria propor de a gente fazer um novo papo com a Camila para a gente abrir outras frentes, né? A gente tinha colocado aqui para falar de comunicação assertiva, comunicação mais conectada com o outro. O que você acha de comunicação? Só de comunicação para as relações saudáveis. A minha próxima pergunta é sobre comunicação. Então fica para a próxima. Então vamos deixar, porque isso aqui é muito... A gente abre um leque sobre isso depois, né? Sim. Deixa eu só fechar. Dudu. Se você tivesse uma recomendação para ser feita sobre emoção para quem está em casa, qual seria? Uma única recomendação. Eu acho que é uma palavrinha que eu acho que é a palavra que eu mais disse aqui hoje, que é a humildade, né? Sobre como lidar com a emoção, né? É algo nesse sentido. Isso. Eu acho que precisamos ser humilde em primeiro lugar. Reconhecer. Para reconhecer as nossas limitações, as nossas necessidades, quando precisamos de ajuda, quando erramos, né? Que aí vem a questão da comunicação assertiva, comunicação não violenta. Então, eu estava alterado, né? Então, me perdoe. Ou não, eu preciso me posicionar mais, eu preciso me tratar, eu preciso buscar um psiquiatra, eu preciso buscar um psicólogo, eu preciso tomar medicamento, né? Então, se temos essa humildade de reconhecer que nós precisamos de ajuda. E tá tudo bem, qual vertente, e né? Tá independente do que a pessoa escolher, ela reconhecer que ela precisa de ajuda. Todos, de alguma maneira. Não é muito difícil, né? Sempre. É muito fácil falar, mas é bem difícil. É muito difícil. Por quê? Porque a gente foi criado que a gente tem que dar conta de tudo. Mas tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. E só dá o primeiro passo quem é humilde. E reconhece. Importante, né, Dri? Muito, né? muito importante. Eu agradeço muito. Eu amei. Assim, a Dri que bom. trouxe a Camila para o nosso meio. Você sabe, Marcela, que a Camila, ela deu uma palestrinha no Rotary Jardins, amo vocês. Só que mexeu tanto com algumas palavras que ela colocou, fazer para o outro antes de fazer para si. Olha! Então, ela colocou uma sementinha que eu pensava na Camila sempre. Eu comentava aqui, né? Sim. Tenho que trazer a Camila. Tem pelo menos uma temporada que ela tem pedido. Ai, Camila, muitíssimo. E você já sai com o compromisso de voltar. Então, o próximo